Olá, eu sou o professor Carlos Pires e vamos continuar o nosso estudo sobre os neutrinos. Nessa segunda aula, nós iremos falar sobre a natureza dos neutrinos, de forma bastante breve, mas iremos falar sim, e depois iremos falar praticamente do mecanismo de geração de massa para os neutrinos, que a gente chama de mecanismo Seesaw. Eu irei deduzir 3 tipos de mecanismo de Seesaw e passarei como exercício um quarto esquema de Seesaw chamado Seesaw inverso do tipo 1. Então, vamos lá. Natureza dos neutrinos e mecanismo Seesaw. Carlos Pires, UFPB. E então, os neutrinos, eles são férmions um pouco especiais, porque eles são os únicos férmions que não carregam carga elétrica. Isso o torna férmions diferentes, porque se eles são eletricamente neutros, ele pode ser de 2 tipos que nós chamamos. Ou eles são partículas de Dirac, ou são partículas de Majorana. Isso tem a ver com a neutralidade dessa partícula. Como assim? Vamos assumir que eles são partículas de Dirac. O que significa dizer que são partículas de Dirac? Significa que a partícula é diferente da antipartícula. Os outros férmions, que são carregados eletricamente, são todos partículas de Dirac, porque existe a partícula e existe a antipartícula. São 2 graus de liberdade independente. Por exemplo, o elétron. Existe o elétron de mão esquerda e o elétron de mão direita. O antielétron de mão esquerda e o antielétron de mão direita. Então, um férmio de Dirac tem 4 graus de liberdade. Então, se os neutrinos são partículas de Dirac, ou melhor, se a partícula é diferente da antipartícula, significa que existe o neutrino com 2 graus de liberdade, o neutrino de mão esquerda e o neutrino de mão direita, 2 graus de liberdade, e vai existir o antineutrino, também com 2 graus de liberdade. Então, o campo neutrino vai ter 4 graus de liberdade. 2 relacionado a partículas e 2 relacionado a antipartícula. Mas, por ser eletricamente neutro, ele pode ser ainda mais especial, ele pode ser completamente diferente dos outros férmions. Isso acontece quando, se ele for uma partícula de Majorana. O que quer dizer isso? Se ele for de Majorana, é porque a partícula é igual à antipartícula. E a gente expressa nessa condição daqui. Essa é a condição de Majorana. Esse C é o operador conjugação de carga elétrica. Se a gente assumir, impor que a partícula seja igual à antipartícula, a gente está dizendo que esse férmio é um férmio de Majorana. Então, vocês já estão vendo aí que isso só é possível se o férmio for eletricamente neutro. Bom, então, nesse caso, tecnicamente, a grande diferença é que só vai existir um campo só. Um campo que vai envolver a partícula de mão esquerda e a partícula de mão direita é o antineutrino. Okay? Portanto, um férmio de Majorana envolve apenas 2 graus de liberdade. Isso quer dizer que o férmio de Majorana ele é mais básico do que um férmio de Dirac, porque a partir de um férmio de Majorana, de um campo de Majorana, nós somos capazes de produzir um campo de Dirac. Então, o férmio de Majorana é mais básico. E, devido a isso, é natural se esperar que a natureza se manifeste. A natureza, do ponto de vista da física de partículas, que é uma área elementar, reducionista, a gente espera que os neutrinos sejam de Majorana. Bom,
A gente espera porque a gente segue o preceito de que a natureza, do ponto de vista reducionista ou elementar, se manifeste da maneira mais simples possível. Mas isso não quer dizer que a natureza vá se manifestar da maneira mais simples, porque eu vou mostrar logo em seguida que gerar neutrinos de Dirac é mais simples do que gerar neutrinos de Majorana. Mas, mesmo assim, isso depende do ponto de vista de cada cientista. Então, olha só, um termo de massa de Majorana, um termo de massa desse tipo daqui. Okay? Existem outras distinções entre Dirac e Majorana, mas aí a gente tem que entrar em teoria quântica de campos. E isso não é o propósito dessa aula. Então, um termo de massa de Majorana é um termo desse tipo aqui. Usualmente a gente usa isso daqui. Um termo de massa de Dirac é um termo desse tipo aqui. Vai envolver o neutrino de mão esquerda com o neutrino de mão direita. Se ele for de Dirac, ele vai ter 4 graus de liberdade e pronto, vai ser um férmio ordinário, igual aos outros férmios. Mas se ele for de Majorana, o que é que acontece? Por exemplo, o número leptônico vai ser violado no termo de massa. Se você olhar para esse termo de massa aqui, ó, o neutrino tem um número leptônico mais 1, e esse antineutrino barra vai ter também número leptônico mais 1. Portanto, está tendo uma violação do número leptônico aqui. Se a partícula for de Dirac, isso não vai acontecer. O número leptônico vai ser conservado. Então, a violação do número leptônico tem uma assinatura básica, tem uma impressão, essa violação deixa uma impressão digital que a gente é capaz de saber se realmente esse neutrino é de Majorana, que é o seguinte, que é o decaimento beta duplo sem neutrino. Esse decaimento só vai ocorrer se o neutrino for de Majorana, porque ele requer que o número leptônico seja violado. Como é que vai ser esse decaimento beta duplo sem neutrino? Ou é que ele vai acontecer só na presença de violação do número leptônico? Porque vai ser assim, ó, você vai ter um neutro, você vai ter dentro de um núcleo 2 nêutrons, certo? Então, um nêutron, quando se aproxima do outro, então, um nêutron, ele vai emitir o bóson de gauge W- e se transforma em outro próton. Esse bóson de gauge, o W-, ele está dentro do modelo padrão. Então, ele segue as regras do modelo padrão. Então, isso aqui conserva o número leptônico e esse vértice também conserva o número leptônico. Aqui, o outro nêutron manda um bóson de gauge, que é o W- virtual, e se transforma num próton. Né? Esse vértice conserva o número leptônico, e esse vértice tem que conservar o número leptônico porque, no modelo padrão, essa corrente carregada conserva o número leptônico. Então, olha só, a gente consegue ver isso de várias maneiras. Vamos começar por esse vértice aqui. Então, imagina o W- vem, virtual, ele manda um elétron real, certo? Então, número leptônico mais 1. Para conservar o número leptônico, ele tem que mandar um antineutrino, certo? Um número leptônico menos 1. Então, menos 1 com mais 1, 0. Então, se esse antineutrino continuar, ele vai se chocar com esse lepton daqui, e se ele continuasse com o antineutrino, esse vértice aqui, ó, iria violar o número leptônico. Mas o modelo padrão não permite, se continuar esse antineutrino, ele não vai interagir com esse W-, então não vai ter a reação. Só vai ter a reação se chegar aqui um neutrino. Portanto, no meio do caminho aqui, ó, nesse percurso aqui virtual,
o antineutrino tem que se transformar em neutrino. Isso acontece com um termo de massa. Então, isso aqui é um termo de massa, onde o antineutrino se transforma no neutrino. Então, houve a violação do número leptônico. Então, o decaimento beta duplo sem neutrino, ele só vai acontecer, teoricamente, né? Teoricamente, ele só é permitido e, experimentalmente, se ele for detectado, é porque, de fato, o número leptônico foi violado. Então, ele só se realiza se o número leptônico for violado. E esse decaimento é proporcional à massa do neutrino. Por isso que ele é um decaimento muito raro, o tempo de vida dele é maior do que 10 a 25 anos, que é um tempo de vida superior à vida, o tempo de vida do universo. Então, se o neutrino for uma partícula de Majorana, ele vai ter uma assinatura bem característica, que é o decaimento beta duplo sem neutrino. Esse decaimento serve para a gente, se for detectado, para conferir que os neutrinos são de Majorana, e se ele não for detectado, então a gente vai ter que assumir que os neutrinos são de Dirac ou que o tempo de vida dele tem que ser maior, um tempo de vida muito longo, que nunca vai ser visto. Mas, se os neutrinos forem de Majorana, esse decaimento vai ter que acontecer. E, obviamente, que é sondável experimentalmente. Portanto, para o nível dessa aula nossa aqui, dessa escola, Majorana e Dirac, basicamente é isso. 4 graus de liberdade, outro 2 graus de liberdade. Os neutrinos de Majorana tem uma assinatura bem característica, tem uma impressão digital bem forte, que é o decaimento beta duplo sem neutrino. Se a gente quiser comprovar que os neutrinos são de Majorana, é só sondar o decaimento beta duplo sem neutrino. No momento, eu acho que nós temos 2 experimentos rodando, tentando detectar esse decaimento beta duplo sem neutrino. Então, espera-se que dentro de alguns anos aí, logo, a gente tenha algum resultado sobre isso. E se a gente quiser se adentrar na natureza, né, dos férmions, o que significa ser de Majorana, temos que ir para a teoria quântica de campo, onde a aplicação, a imposição que a partícula seja igual à antipartícula, ou o campo seja igual ao anticampo, isso vai implicar nos espinores relacionados com criação de partícula e antipartícula, com aqueles espinores que compõem o campo fermiônico, que a gente chama U e V. Mas, como eu já falei, não está no nível dessa aula. Então, isso é tudo sobre a natureza dos neutrinos que eu gostaria de falar aqui. Então, agora vou para a geração de massa dos neutrinos, certo? Então, o primeiro tipo de geração de massa que eu quero falar é sobre a geração de massa no caso se os neutrinos forem partículas de Dirac. Nesse caso, fica muito simples. Você vai pegar o modelo padrão e acrescentar neutrinos de mão direita. Não tem como evitar isso. É só acrescentar neutrinos de mão direita ao modelo padrão. Ele fica idêntico aos outros férmions, tanto os elétrons carregados quanto os quarks. Vai ter a partícula de mão esquerda e vai ter a partícula de mão direita. Um termo de massa vai conectar esses dois. Então, você acrescenta o neutrino de mão direita ao modelo padrão, impõe que o número leptônico é conservado. Portanto, com esse neutrino de mão direita, só é possível você gerar esse tipo de interação de Yukawa, onde nós vimos na primeira aula que esse L aqui de L é o dubleto, que carrega o neutrino de mão esquerda, aqui é o Higgs, e aqui é o neutrino de mão direita. Então, esse termo de Yukawa aqui, quando o Higgs desenvolver um valor esperado no vácuo diferente de zero, esse termo aqui vai gerar
termo de massa, que vai ser a constante de Yukawa, associada a essa interação, vezes o VEV, o valor esperado no vácuo do modelo padrão. Okay? Então, veja só, porque, apesar de ser simples, por que a gente não acha interessante esse tipo de geração de massa? Por que a gente não acha que isso aqui é interessante fisicamente? Pela simples razão, o valor esperado desse vácuo aqui, ele já foi medido experimentalmente e é 246 GeVs. O neutrino mais pesado é da ordem de 10 a menos 2 eletronvolts. Portanto, o maior valor desse acoplamento de Yukawa para gerar as corretas massas dos neutrinos tem que ser o maior valor 10 a menos 14. Então, isso é muito pequeno. Isso é muito pequeno relativo aos outros acoplamentos de Yukawa relacionado com os létons carregados e com os quarks. Por exemplo, com os outros férmions carregados, o menor valor da constante de Yukawa é da ordem 10 a menos 6, que é para gerar a massa dos elétrons. E vocês estão vendo aí que, no caso do neutrino de Dirac, a geração de massa para os neutrinos, na presença de neutrinos de mão direita, o maior acoplamento de Yukawa tem que ser da ordem de 10 a menos 14. Bom, aí você pode se perguntar, isso é muito pequeno? Bom, isso é muito pequeno em comparação com os outros acoplamentos de Yukawa, mas nós temos parâmetros adimensionais em física de partícula que é suposto assumir esses valores. Isso acontece nas teorias de inflação, onde aparece lá um acoplamento quântico do inflaton, deve ter um valor daí da ordem 10 a menos 11, 10 a menos 12. Mas, mesmo assim, é desconfortável você ter um modelo com um valor para um parâmetro adimensional assim tão pequeno. Mas não é novidade em física de partículas, mas não é confortável. Então, qual seria um valor razoável, normal para esses parâmetros adimensionais? Seria perto de 1, em torno de 1. Aí a gente diria que o modelo é bastante razoável teoricamente. Bom, mas a natureza se manifesta da maneira que ela bem entende, né? Isso é um desejo teórico nosso. Ok? Bom, então, se a partícula for de Dirac, basicamente isso é tudo. Então, você vê que uma partícula de Dirac, apesar de ter mais grau de liberdade, a geração de massa dos neutrinos se torna muito simples, assim, até um pouco sem graça. Agora, se a partícula for de Majorana, aí a situação fica bem mais rica, né? Por quê? Porque, vamos lá, para se gerar partícula de massa de Majorana para os neutrinos, assumindo que os neutrinos são de Majorana, basicamente, o que você tem que realizar é esse operador efetivo de dimensão 5. Se os neutrinos forem de Majorana, é porque o número leptônico deve ser violado. Então, rapidamente você vai se lembrar de um operador que a gente chama efetivo ou anômalo de dimensão 5. Portanto, ele tem que ser suprimido por uma escala de energia, que a gente chama de lambda, e essa escala de energia vai caracterizar a energia da nova física que vai realizar esse operador. Então, se você considerar esse operador efetivo, esse é o menor operador efetivo, quando o Higgs desenvolveu o valor esperado no vácuo, aqui vai vir um neutrino e aqui vai vir outro neutrino. Então, ele vai formar, você pode ver aqui, esse LC barra, fica essa matriz aqui, essa matriz, linha. O Higgs aqui, se eu pegar só o valor esperado no vácuo, fica essa matriz coluna, essa matriz linha, essa matriz coluna. Quando você sanduichar aqui, você vai ver que esse operador efetivo gera um termo de massa de Majorana para os neutrinos, e o que tiver aqui na frente vai ser a massa
para esses neutrinos, né, todos de mão esquerda. Então, fica isso daqui. Ó. Portanto, ó, para esse VEV aqui, da ordem de... esse VEV aqui tem que ser da ordem 246, né? Então, ao quadrado, ele vai dar da ordem 10 a menos 5. Portanto, para gerar uma massa para os neutrinos, vamos pegar aqui o neutrino mais pesado, da ordem 10 a menos 2 eletronvolts, um vácuo padrão, né, como no caso aqui, vai exigir que essa escala de energia aqui, esse parâmetro energético aqui, seja da ordem de 10 a 14 GeV. Isso é um valor muito grande, né? Então, por coincidência, essa escala de energia é a escala de energia característica da grande unificação das forças elementares, certo? Então, o que é que eu quero dizer com esse operador efetivo? Esse operador efetivo vai nos guiar em como gerar mecanismos de si só para gerar massa de Majorana para os neutrinos. Todo mecanismo de si só tem que realizar esse operador. E é isso que nós vamos estudar aqui, tentar entender como é que esse operador ele é realizado. Ele vai ser realizado de várias maneiras, e cada maneira vai caracterizar um tipo de mecanismo de si só. Então, olha só, vamos para a primeira realização. Como é que a gente pode realizar aquele operador? Através desse diagrama daqui, vai nos guiar. Então, aqui o que eu estou dizendo? Que vai vir um neutrino, certo? Esse neutrino vai interagir com o Higgs padrão e vai emitir um neutrino virtual. Esse neutrino virtual vai ser um neutrino de mão direita. Pode ser um neutrino de mão direita. Tem que ser um neutrino de mão direita. Ou então um neutrino, um férmio eletricamente neutro de mão direita. Vamos assumir que é um neutrino de mão direita. Esse neutrino de mão direita, ele também tem que interagir com o Higgs e com o antineutrino de mão esquerda. Ok? Bom, por que que esse diagrama realiza aquele operador efetivo? Porque, olha só, quando eu pegar o Higgs, quando eu pegar o valor esperado no vácuo desse Higgs e aqui é o mesmo, então isso daqui vai se resumir a uma escala de energia. E quando esse propagador desse férmio aqui, quando esse férmio for muito pesado, o propagador vai se resumir a 1 sobre a massa desse férmio. Então, isso daqui vai encolher para um ponto. Esse ponto aqui vai envolver 2 VeVs no numerador e a massa dessa partícula daqui no denominador. Para que isso aconteça, essa partícula aqui tem que ser pesada, certo? Tem que ser bem pesada. E isso implica que esse diagrama daqui gerou um termo de massa proporcional a V ao quadrado sobre uma escala de massa. Isso é exatamente o que o operador efetivo gerou aqui, V ao quadrado sobre escala de massa. Então, essa é a primeira realização daquele operador efetivo de dimensão 5. Bom, então, como é que na prática a gente realiza esse diagrama daqui? Essa interação daqui, primeiro, você precisa acrescentar, para essa realização, precisa acrescentar neutrinos de mão direita ao modelo padrão, gerar esse termo daqui, tá vendo? E impor esse termo de massa, de Majorana, para os neutrinos de mão direita. Então, esse termo daqui, essa interação daqui, ela vai gerar esse trilinear aqui, e essa mesma interação vai gerar esse trilinear aqui, certo? Então, com essa interação, com esse termo daqui de Yukawa, eu gero essas duas interações. E o propagador vai conectar esse vértice com esse vértice.
E o propagador vai envolver a massa de Majorana para os neutrinos de mão direita. Então, esses dois termos aqui realizam esse diagrama que, por sua vez, realiza o operador efetivo de dimensão 5. Okay? Então, o que é que nós temos aqui? Você vai pegar o modelo padrão, acrescentar neutrino de mão direita, gerar esse termo. Veja, note que esse termo se encontra na geração de massa de Dirac cadê aqui? Para os neutrinos. Por isso que eu disse que se os neutrinos forem de Dirac, a gente só precisa desse termo. Não pode violar o número leptônico. Porque se violar o número leptônico, nós vamos ter que gerar, que incluir um termo de massa de Majorana para os neutrinos de mão direita. Está violando o número leptônico em 2 unidades. Então, a única diferença é esse termo daqui. Com esse termo, a gente consegue realizar esse diagrama e gerar, isso aqui vai gerar um termo de massa de Dirac, e isso aqui um termo de massa de Majorana, onde esse MD vai ser esse acoplamento de Ucal vezes o VEV do modelo padrão, e aqui a gente vai ter o M, certo? Então, você fica só com isso daqui. Então, você vai considerar essa base daqui e vai escrever esses dois termos nessa matriz aqui. Então, esse tipo de matriz aqui, quando você assume que esse M, que vai ser a massa do neutrino de mão direita, é bem superior ao M de D, né? A massa de Dirac, né? Que conecta esses dois tipos de neutrino. Então, quando você diagonaliza essa matriz nessa condição aqui, de M bem maior do que MD, você vai ter dois altos valores. Um alto valor vai ser esse daqui e o outro valor vai ser esse. Então, o que nós temos? O que esse modelo gera? Gera uma matriz de massa, que dentro dessas condições aqui, a gente vai ter o mecanismo de Sissó do tipo 1, a massa do neutrino sendo suprimido, a massa do neutrino de mão esquerda sendo suprimida por uma escala de energia bem superior, uma massa maior, né? uma grande massa, né? Maior do que o MD, né? Que é o tipo de massa de Dirac. Então, é isso que a gente chama de Sissó, ou gangorra. Uma massa grande de um lado e uma massa pequena do outro, tá vendo? Se você tiver aqui o VEV padrão, ao quadrado ele dá 10 a 5. Então, se isso aqui for 10 a 14, essa razão aqui dá exatamente da ordem de eletronvolts. Então, qual é a gangorra aqui? Essa matriz daqui gera um neutrino leve, e gera outro neutrino pesado, certo? Assumindo essa base, os altos vetores, o alto vetor associado a essa massa daqui, vai ser praticamente o neutrino de mão esquerda, porque a componente de mão direita, que vem lá do neutrino pesado, ele é suprimido, tá vendo? Isso aqui é 10 a 2, isso aqui é 10 a 14. Então, isso é da ordem de 10 a menos 12. Portanto, isso é praticamente suprimido. Então, esses neutrinos são praticamente neutrinos de mão esquerda. E o neutrino pesado é praticamente o neutrino de mão direita. E esse mecanismo daí é chamado de mecanismo Sissó tipo 1. Usualmente a gente diz o mecanismo canônico Sissó do tipo 1. Então, resumindo, para você ter o mecanismo Sissó do tipo 1, você acrescenta neutrino de mão direita e assume esses dois termos aqui. Com esses dois termos, você vai obter essas massas grande e pequena. Bom, veja, o mecanismo Sissó do tipo 1, a escala de energia que suprime, né, que a gente chama aqui de lambda, né, se for 10 a 14, o que chamou por muito tempo a atenção dos cientistas para esse mecanismo é que ele meio que indicava que a física nova que era responsável pela pequenez da massa dos neutrinos, a física nova se encontrava na escala de grande unificação.
Então, os modelos de granularificação da década de 80 geravam naturalmente esse mecanismo só. Isso era muito atrativo do ponto de vista teórico. Mas os mecanismos os modelos de granularificação nunca foram comprovados teoricamente. E com o começo do LHC, né? Quando o LHC começou a rodar na escala de Teles, aí se começou a pensar, olha, por que não assumir que esse MD por que não assumir que esse M daqui, que é a nova física, esteja na escala de Teles? Isso é razoável? Bom, por um lado, perdia a suposta beleza de granularificação, mas se esperava que com isso transformasse o mecanismo, deixasse o mecanismo fenomenologicamente um pouco mais interessante, porque se essa massa aqui for da escala de granularificação, significa que os neutrinos, os novos neutrinos, têm massa, né, na escala de granularificação, 10 a 14 GeV. Então, essas massas ou esses neutrinos nunca vão ser detectados com os experimentos aqui, com experimentos terrestres. Portanto, esse mecanismo é fenomenologicamente inviável, porque ele a gente espera que falar nunca é muito forte, mas a gente não espera que se consiga um acelerador e vá gerar energia no centro de massa de 14 GeV, 10 a 14 GeV. Eu acho que dentro de muitas centenas de anos isso não vai ser possível. Bom, eu quero dizer o seguinte, o mecanismo só do tipo 1, o canônico, né, associado à escala à física nova, na escala de granularificação, ele é fenomenologicamente inviável porque essa nova partícula, ou esse neutrino de mão direita, ele é muito pesado e ele vai desacoplar completamente, certo? Agora, com o começo das operações do LHC, aí começou a se pensar, por que vamos perder o medo de assumir que a nova física vai estar na escala do Tevez? Se a gente assumir isso, o que é que vai acontecer? Olha, se o M for da ordem 10 a 4, e se você tomar aqui a escala padrão, você vai ver que para gerar neutrino na escala de eletronvolts, esse Y tem que ser da ordem 10 a menos 6 ou menor. Então, não é uma coisa assim tão desesperadora, porque nós temos acoplamento de Yukawa lá para gerar massa dos elétrons da ordem 10 a menos 6. Portanto, é uma coisa, a princípio, relativamente razoável. Entretanto, a mistura do neutrino de mão esquerda com o neutrino de mão direita é suprimida por um fator muito grande. E significa que, em ambos os casos, tanto assumindo no modelo, no mecanismo sensor do tipo 1, em ambos os casos de física nova na escala de granularificação e física nova na escala do Tevez, ambos os casos são difíceis de ser detectados em colisores aqui na Terra. Portanto, ambos os casos não são, assim, fenomenologicamente muito interessantes, certo? Entretanto, por outro lado, do ponto de vista mais teórico, quando a gente assume que esses neutrinos são pesados, né? Tá lá na escala de Gram, numa escala de alta energia, a gente perde a fenomenologia, o mecanismo é fenomenologicamente inviável, porque não é capaz de se detectar uma partícula tão pesada, mas, entretanto, essa nova partícula pode gerar a leptogênese e explicar a simetria matéria e antimatéria. Então, é sempre uma perda e um ganho, uma perda e um ganho. A gente vai sempre perdendo e ganhando. A ideia é ganhar mais do que perder, e com isso a gente vai evoluindo na física. Então, a análise aqui é o seguinte: escala de granularificação, você perde do ponto de vista fenomenológico, mas ganha do ponto de vista teórico, que é explicar
a simetria matéria entre matéria, que é o problema da bariogênese. Okay? Então, conclusão, mecanismo só do tipo 1 não é um mecanismo sondável experimentalmente, mas preciso frisar aqui que ele é importante porque com ele a gente pode gerar a leptogênese, que explica a bariogênese. Okay? Bom, então vamos para outra realização daquele operador de dimensão 5. A outra realização é a seguinte, a outra bem comum, bem canônica, a outra realização canônica. Vem um neutrino e ele interage com um escalar eletricamente neutro. Esse escalar se propaga e interage com o Higgs. Portanto, quando esse escalar for muito pesado, esse propagador se resume a um ponto, e quando esses três escalares desenvolver um valor esperado no vácuo diferente de zero, isso vai ficar só um termo bilinear aqui, certo? E, exatamente como no caso anterior, vai se transformar em um ponto, e esse ponto vai ser a massa do neutrino, certo? Então, como é que a gente realiza isso? Quais são os ingredientes que permitem realizarmos esse mecanismo daqui, realizarmos esse diagrama? Você precisa ter essa interação daqui, do neutrino com esse delta daqui, e essa interação desse escalar com dois Higgs. Você precisa desses dois termos. Quando esse delta desenvolver VEV e o Higgs desenvolver VEV, então tudo isso aqui vai se resumir a um ponto, com dois VEVs ao quadrado, o Higgs ao quadrado, VEV ao quadrado, e sobre o propagador. Aqui vai ficar a massa no denominador. Vai ficar um termo de massa no denominador. Isso aqui vem do propagador da partícula delta, né? E aqui o VEV do modelo padrão. Então, veja que isso é um mecanismo só, porque você vai ter o Higgs padrão aqui, a escala eletrofraca, suprimida por uma escala de energia de grande valor. Então, isso é um mecanismo de supressão, um mecanismo só. Esse daqui é um mecanismo só do tipo 2. Como é que a gente vai gerar esse termo e esse termo daqui? Você vai acrescentar um tripleto de escalar ao modelo padrão. Então, note que esse mecanismo é completamente diferente do mecanismo do tipo 1, onde se acrescenta só um neutrino de mão direita. Aqui, nós acrescentamos um tripleto de escalar. Em termos de grau de liberdade, é a mesma coisa, praticamente a mesma coisa, porque, no caso só do tipo 1, vamos ter que acrescentar 3 novos graus de liberdade, que são os 3 neutrinos de mão direita. E aqui nós vamos ter 3 escalares, delta zero, delta mais e delta mais mais. Então, em termos de grau de liberdade, não é diferente. Mas, em termos de teoria, é uma nova física completamente diferente, com uma nova assinatura e um novo mecanismo, porque, no caso se só do tipo 1, quem é suprimido é a massa dos neutrinos de mão esquerda. Ela é suprimida diretamente. No mecanismo se só do tipo 2, a gente vai ver que o que é suprimido é o valor esperado no vácuo. E, no caso, vai ser o valor esperado no vácuo desse novo escalar neutro, certo? Então, vamos lá. Vamos nos concentrar no só do tipo 2. Você acrescenta ao modelo padrão um tripleto de escalares, ou um tripleto de Higgs, e gera esse termo de Yukawa aqui. É esse termo de Yukawa daqui que vai gerar esse termo daqui, que nós precisamos. Tá? E esse outro termo daqui, ele vai ter que ser gerado no potencial do modelo, certo? Então, quando esse tripleto de escalar aqui, esse escalar delta, desenvolver um valor esperado no vácuo diferente de zero,
esse termo daqui vai gerar esse bilinear aqui, ó. Essa massa de Yukawa para os neutrinos de mão direita, certo? E essa massa de Yukawa, ó, vai ser o complemento de Yukawa vezes o VEV do tripleto, certo? Então, note que o mecanismo de si só não está atuando na massa, não. Ele vai atuar nesse VEV daqui. Então, isso aqui, essa parte aqui, isso não é um mecanismo de si só. Aqui só está dizendo que essa a interação de Yukawa dos leptons com o tripleto, na presença de um VEV diferente de zero, você vai ter um termo de massa YV de delta. Mas qual é o valor desse V de delta? Aí agora vai vir o mecanismo de supressão, né? E vai recair sobre esse vácuo daqui. Então você tem que ir agora para o potencial do modelo. Na presença de um tripleto de escalar, o conteúdo de escalares do modelo padrão passa a ser composto pelo Higgs, o dubleto de Higgs, e o tripleto de escalar. Para gerar o si só, a gente só precisa desses três termos, certo? Os outros termos quadráticos não importa para o si só. Então, só três termos. O termo mais importante é esse daqui, ó. É o termo trilinear. Esse termo está violando o número leptônico em 2 unidades. Por quê? Porque quando você gera esse termo daqui, e você impõe que esse termo aqui conserve o número leptônico, significa que esse escalar delta carrega número leptônico menos 2. Então, carrega 2 unidades de número leptônico negativo, certo? Mas a gente sabe que o Higgs não carrega número leptônico. Portanto, esse termo daqui viola o número leptônico por 2 unidades. E é essencial no mecanismo de si só, é essencial em massa de Majorana que o número leptônico seja violado. Então, ó, nesse caso aqui, ó, ele está sendo violado, a gente diz que explicitamente, diretamente no potencial através desse termo. É esse termo, se evitarmos esse termo, nós não vamos ter o mecanismo de si só. Então, é essencial, é inevitável, é indispensável para o mecanismo de si só que exista, que se contenha um termo de violação explícita do número leptônico. No caso do si só do tipo 1, o termo explícito de violação do número leptônico é o termo de massa de Majorana para os neutrinos de mão direita, tá vendo? O número leptônico aqui está sendo violado em 2 unidades. No caso do si só do tipo 2, no escalar que o número leptônico está sendo violado com 2 unidades. Então, o que é que você vai fazer? Você vai calcular o mínimo desse potencial. Aqui, né, quando você for obter o mínimo desse potencial, você vai ter duas equações de mínimo. Para o mecanismo de si só importa a equação de mínimo que vem da parte do tripleto. E com esse potencial daqui, a condição de mínimo vai envolver esse termo daqui, que vem desse termo. Depois, vários termos devido aos termos quadrados, que não nos interessa. E esse termo daqui, que vem devido a esse trilinear. Certo? Então, você vai ter isso daqui. Então, o que é que você faz? Você passa todos esses termos para o lado de cá e divide pela massa, certo? Esses termos quadrados vão ser desprezíveis em relação a esses dois. Então, significa que você passa esse termo para o outro lado e passa esse termo para o denominador do outro lado. Então, você vai ficar com o VEV suprimido. O VEV do tripleto passa a ter essa expressão daqui. Agora, olha só essa expressão daqui. Quando você assume que essa escala de energia em que o número leptônico é violado explicitamente é da ordem da massa desse escalar tripleto, então você vai ter, então aqui corta um daqui, então você fica com essa expressão daqui, ó. E esse termo daqui nós já conhecemos, é um termo característico do si só.
Quando essa massa for grande, esse VEV vai ser suprimido. Então, é um mecanismo de si só. Substituindo essa expressão do VEV lá na massa do neutrino, você vai ficar a massa do neutrino com essa expressão, que é a expressão característica do si só. Então, quando esse VEV for da escala eletrofraca, você só vai precisar de uma escala de energia que viola alguns leptônios, principalmente da ordem 10 a 14, para gerar neutrinos na escala do elétron volts. Okay? Então, nós temos aqui o cisol do tipo 2. A grande diferença é que esse cisol atua sobre um escalar. No cisol do tipo 1, o mecanismo atua diretamente sobre os neutrinos, certo? Agora, aí a gente faz a mesma análise lá feita no cisol do tipo 1. Quando esse mecanismo foi gerado, se tinha toda aquela expectativa da violação do número leptônico na escala da granularificação, porque estaria associado à massa dos neutrinos, os neutrinos leves estavam associados a uma teoria de granularificação. Acontece que, se esse M daqui, que a gente assumiu que coincide com a massa desses novos escalares, se esse M é da escala da granularificação, significa que esses escalares, esses novos escalares, pertencem à escala da granularificação. Então, eles são muito, muito pesados e desacoplam e nunca vão ser testados ou detectados em experimentos de colisores. Portanto, mais uma vez, ele fica fenomenologicamente inviável. Entretanto, ele também pode gerar o mecanismo de leptogênese, que reproduz a bariogênese, e a gente pode ter a explicação da assimetria matéria-antimatéria. Então, perde-se de um lado e ganha do outro lado. Você perde a fenomenologia, mas ganha na explicação teórica da assimetria matéria-antimatéria. Mas a gente não acha isso interessante, porque é possível se ter a leptogênese na escala dos TeVs. Então, o que a gente quer hoje é um mecanismo de si só detectável, um mecanismo de si só fenomenologicamente sondável ou fenomenologicamente viável. Então, é possível que essa escala se encontre na escala do TeV e, portanto, possa ser sondada no LHC ou em outros colisores. Então, por exemplo, se você tomar essa escala como sendo da escala dos TeVs, né, você só precisa... então, você não vai ter isso daqui. Então, nesse caso, você não pode assumir que essa escala M coincida com a massa do escalar tripleto. Né? Você tem que ficar com essa expressão daqui. Então, com essa expressão daqui agora, se você assume que essa massa está na escala dos TeVs, isso aqui é a escala padrão, então você vai precisar assumir que o número leptônico é violado explicitamente na escala dos KeVs. Então, note que é completamente diferente do caso do cisol canônico. O cisol canônico, você tem que assumir que o número leptônico é explicitamente violado em altíssimas energias. Mas, para que esse mecanismo seja sondável no LHC, você tem que assumir que o número leptônico é violado numa escala de energia baixíssima, né? Na escala dos keV. Então, é o oposto, é o inverso um do outro. Então, quando a gente assume isso, a gente costuma dizer que essa situação daqui caracteriza um si só inverso, inverso do canônico. Um é alto e o outro é baixo. Então, isso daqui realiza um si só inverso, como está associado ao inverso ao canônico do tipo 2, a gente pode chamar isso aqui, essa configuração de valores de escala de energia de realização do si só inverso do tipo 2. Okay? Então, para essa configuração daqui, você vai ter um VEV na escala do subeletronvolts e, com isso, você você consegue uma explicação para
a pequenez da massa dos neutrinos. Bom, isso daqui, essa proposta foi feita por mim e pelo Felipe em 2017 e está publicado no Físico-LET-B. E nós chamamos isso aqui de seesaw inverso do tipo 2. Bom, qual é a assinatura desses modelos? Principalmente o seesaw inverso do tipo 2. Quando você desenvolve esse potencial, com essa configuração de energia, você vai ver que esse escalar duplamente carregado, né, que compõe o tripleto de escalares, esse escalar duplamente carregado, ele vai desenvolver massa na escala dos TeVs. Okay? E aí ele pode ser sondado no LHC. No caso do seesaw canônico do tipo 2, esse escalar duplamente carregado vai ter massa na escala de granificação. Então, esse caso é insondável. Mas você pode ter, de forma elegante, o mecanismo de leptogênese. No segundo caso, esse primeiro caso a gente chama de seesaw canônico do tipo 2, no segundo caso é o seesaw inverso do tipo 2, esse escalar pode receber massa na escala do TeV, nesse caso ele é sondável, né? E a gente pode sondar esses novos escalares, né? Com a reação do LHC proto-proto, né? Sendo intermediada pelos bosos de gauge, o fóton e o Z0, né? E vai produzir diretamente esses escalares, e isso nós fizemos nesse artigo aqui, e o LHC pode sondar isso aqui. Então, existe uma grande expectativa, né, que, quem sabe, o LHC não venha detectar um escalar duplamente carregado na escala dos TeVs, e aí seria uma forte indicação de que o seesaw inverso do tipo 2 seria responsável pela massa dos neutrinos do modelo padrão ou neutrinos ativos, ok? Então, note que aqui essa situação é bem interessante do ponto de vista fenomenológico. Bom, outra maneira de se gerar massa para o neutrino de forma fenomenologicamente viável é você associar os dois tipos de mecanismos de seesaw, tipo 1 e tipo 2. Né? Isso aqui foi feito por mim, pelo Diego Cogolo, em 2010, e nós publicamos no Físico-LET-B. Bom, qual é a ideia aqui? Nós queremos associar mecanismos do tipo 1, certo? Que geram uma supressão direta da massa dos neutrinos, com um mecanismo só do tipo 2, que gera supressão de um VEV, de um vácuo, de um valor esperado no vácuo diferente de zero. Nós queremos fazer a conjunção dos dois e tentar ter um mecanismo de si só viável fenomenologicamente que possa ser detectado no LHC. Então, para isso, a gente tem que acrescentar neutrinos de mão direita ao modelo padrão, um novo dubleto de escalar e um singleto de escalar eletricamente neutro, certo? E com essa nova configuração de partículas, com esse novo conteúdo de partículas, os termos essenciais para se gerar o mecanismo que a gente quer, os termos essenciais para gerar para atingir o nosso objetivo, é essa interação de Yukawa, certo? Com esse segundo dubleto, certo? Um termo de massa de majorana para o neutrino de mão direita, então aqui viola explicitamente no leptônico. Esses dois termos daqui, ó, vai gerar uma massa para os neutrinos do modelo padrão suprimida, porque você consegue gerar essa matriz daqui, e quando assumindo que o M, que essa entrada aqui é superior a essa entrada, você vai ter que essa matriz daqui vai levar a uma massa dos neutrinos, ó, suprimida por esse M daqui, ó, certo? Ok? Então, para a gente evitar que esse M tenha que ser muito grande, né? Ou que ele seja da escala de TeV e esse acoplamento aqui muito pequeno, nós vamos tentar suprimir esse vácuo. Então, nesse vácuo vai entrar o seesaw do tipo 2. Isso vai vir nesse potencial. Eu não vou querer mostrar esse potencial aqui, porque é enfadonho, é um potencial de 3 partículas. O importante é que a condição de mínimo desse potencial daqui, né, quem quiser ver, só pegar esse artigo, a condição de mínimo desse potencial vai suprimir esse vácuo, vai gerar esse tipo de supressão do vácuo.
Então, quando eu pegar esse V2, dado pela condição de mínimo, e substituir aqui, ó, isso aqui vai quadrar, e com esse outro M daqui, ó, vou ter uma supressão elevada ao cubo. Por isso que chamamos de triple Seesaw mecanismo, porque ele é suprimido por um termo cúbico. Okay? Então, agora, nesse caso aqui, nessa conjunção de esquemas de Seesaw, a gente obtém que a massa dos neutrinos do modelo padrão assume essa expressão daqui. Agora, olha só. Isso daqui, a gente tem que reconhecer que é o VEV o VEV padrão. Então, ele ao quadrado é da ordem 10 a 5, GeV ao quadrado, certo? Se a gente assumir que esse VEV associado ao singleto, a esse singleto eletricamente neutro, for da ordem de 10 a menos 1 GeV, a gente só vai precisar de uma nova escala de energia da ordem 10 a 4 GeV. Com essa configuração de escalas de energia, essa expressão aqui para a massa de neutrino gera um neutrino na escala eletrofraca. Portanto, para gerar neutrinos na escala de subeletronvolts, a gente vai só precisar de acoplamento de UK da ordem 10 a menos 1, 10 a menos 2, e é bastante consistente teoricamente. E a fenomenologia desse mecanismo, a fenomenologia mais provável é o escalar eletricamente neutro que vai sobrar desse segundo dupleto de escalar. Esse escalar vai desenvolver a massa na escala dos térmios e ele pode ser sondado no LHC. Portanto, esse tipo de mecanismo Seesaw, né, que eu chamei de triple Seesaw, ele gera pequenas massas para os neutrinos e, de quebra, tem uma assinatura, que é um escalar simplesmente carregado com massa dos térmios. Bom, existem vários outros esquemas de Seesaw propostos na literatura, cada um com a sua assinatura. Eu aqui quis mostrar apenas esses três aqui, para tentar esclarecer para vocês, deixar claro a riqueza, né, de detalhes, a beleza da física por trás das manipulações que se faz, das suposições, né, feitas, né, e do tipo de física que está por trás desses mecanismos de Seesaw, que pode gerar pode gerar uma explicação, né? Permite que a gente entenda a pequenez das massas dos neutrinos padrões. Tudo isso é muito, muito rico de propostas, né? Muita elegância, muita física por trás, cheio das minúcias, em outras palavras. Isso é bastante interessante, prende a atenção, porque você faz uma nova física que pode ser sondada no LHC ou em futuros colisores, e é uma física bonita, simples, que prende e deixa você entusiasmado com a física do neutrino. Então, olha, a física do neutrino, a princípio, não se resume a esquema de Seesaw. Tem muitos assuntos em aberto em física de neutrino. O que é que os experimentos têm que fazer? Tentar detectar uma assinatura dessa que possa ser associada a um mecanismo de Seesaw. Então, quando o experimento detectar uma assinatura, né, que a gente possa dizer, olha, essa assinatura vem desse mecanismo, a gente pode dizer que entendeu a pequenez das massas dos neutrinos. E aí encerra-se esse assunto. Mas, em neutrinos, os neutrinos estão associados a muitos assuntos em aberto em física. Por exemplo, nós precisamos de um experimento, que no caso é o decaimento beta-duplo neutrino, precisamos detectar o decaimento beta-duplo sem neutrino para ter certeza se os neutrinos são partículas de Dirac ou de Majorana, certo?
Todos esses mecanismos de si só geram novas contribuições para o decaimento beta duplo sem neutrino. Aquele decaimento beta duplo sem neutrino que eu apresentei está associado só ao mecanismo de si só do tipo 2, tipo 1. O mecanismo de si só do tipo 2 vai gerar novas contribuições, então tudo fica muito intrincado. O experimento tem que definir qual é o mecanismo que vai gerar de geração de massa para os neutrinos. A gente tem que ficar sabendo se o número leptônico é violado em baixas ou altas energias. Precisamos saber também, outra questão em aberta, qual o número de neutrinos que existe. A gente sabe que já existem 3 neutrinos, que são os neutrinos do modelo padrão, mas pode haver neutrinos de mão direita, ou neutrinos singletos, ou neutrinos estéreis. Pode haver 3, 4, 5, enfim, N neutrinos de mão direita. Então, a ideia é uma questão em aberta. Quantos neutrinos existem na natureza? Além do mais, esses neutrinos de mão direita, eles podem ser leves ou podem ser pesados. Ou podem ser uns leves e outros pesados. Ser leve ou pesado, cada um tem a sua importância. Um neutrino de mão direita pesado pode explicar a simetria matéria-antimatéria do universo, certo? Um neutrino de mão direita leve pode estar envolvido com os experimentos de Short Baseline Neutrino Oscillation, que é o LSND, Mini-Boone e outros experimentos terrestres de reator e acelerador que envolvem neutrino. Nós temos aí uma situação bem delicada no momento que são os neutrinos de mão direita leves. Né? Um experimento diz que existe, outro experimento diz que não existe, e isso está gerando uma grande confusão que precisa ser esclarecido pela física de partículas. Onde mais se envolve neutrinos? Em matéria escura, certo? Tanto os neutrinos leves, os neutrinos do modelo padrão, como eu já falei na primeira aula, não podem ser, apesar de serem matéria escura, eles são matéria escura relativística e dão uma densidade, uma contribuição muito pequena. Então, eles não compõem a matéria escura mensurável do universo. Se a gente acrescenta neutrinos de mão direita, esses neutrinos de mão direita podem ser os candidatos à matéria escura. Na verdade, o candidato natural à matéria escura são os neutrinos de mão direita. Se eles forem pesados, eles vão gerar um tipo de matéria escura. Se eles forem leves, eles podem gerar outro tipo de matéria escura. Completamente diferente, natureza completamente diferente, complicações completamente diferentes. Como eu já falei, a simetria matéria-antimatéria pode estar associada com neutrinos e inúmeros outros problemas, principalmente em cosmologia, o número efetivo de neutrinos, né? O número efetivo de partículas radioativas no universo primitivo. Se a gente tiver um neutrino de mão direita leve, ele pode contribuir para esse número efetivo. A cosmologia impõe muitos vínculos em física dos neutrinos, então existe toda uma cosmologia de neutrinos a ser desenvolvida e a ser entendida, e é por isso que a física dos neutrinos é uma sub-área da física de partículas, porque é muito rica em detalhes e tem muito que ser ainda. Precisamos nos aprofundar muito mais em física dos neutrinos para entender toda a complexidade por trás dos neutrinos. E tudo isso acontece porque os neutrinos são uma partícula eletricamente neutra. Então, por ser eletricamente neutra, ela é muito complicada, sutil, né? Bom, a princípio eu acabo a aula aqui, mas como exercício, como problema, eu vou propor que vocês desenvolvam o si-só inverso do tipo 1. Então, o problema consiste no seguinte:
considere só uma família. Pega um modelo padrão com uma única família. Então, você vai ter o neutrino ativo, né, ou o neutrino padrão. Acrescente um singleto de mão direita, que você chama um neutrino de mão direita, e um outro neutrino de mão esquerda. Todos os dois singletos. Okay? Assuma que com esses 3 neutrinos, vocês vão ter esses 3 termos de massa. Certo? Esse termo de massa de Dirac, esse outro termo de massa de Dirac, envolvendo os novos neutrinos, e esse termo de massa de Majorana. Aí eu quero que vocês assumam essa base daqui, e com essa base daqui, eu quero que vocês construam essa matriz daqui. Essa matriz aqui, certo? Com essas entradas, com essa textura, com essa padronização, certo? É uma matriz 3x3. Aí vocês vão assumir que a massa do neutrino N é muito maior do que a massa do neutrino D. O M de N é bem maior do que o M de D, que é bem maior do que esse μ daqui. Com essa suposição aqui, vocês vão mostrar que essa matriz daqui tem 3 altos valores. Um é dado por essa expressão, certo? E os outros 2 são degenerados, né? Mn e Mn. Então, quando isso acontece, você vai ter o cis-só inverso do tipo 1. Aí você vai checar aqui. Esse alto valor aqui é da ordem de eletronvolts, né? Para o MD da escala eletrofraca, para o Mn na escala de TeV, e para esse termo daqui, que é o termo que viola o número leptônico explicitamente, essa escala de energia da ordem de keVs. Okay? Então, para essa configuração energética, esse alto valor da ordem de eletronvolts. Okay? E com isso você está desenvolvendo o cis-só inverso do tipo 1. O mecanismo de cis-só inverso, o mecanismo canônico do tipo 1. O mecanismo de cis-só inverso do tipo 1. Bom, isso é só, eu espero que vocês tenham compreendido e entendido o quão fascinante é a física dos neutrinos. Até mais, então.